Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Hoje eu quero estar comentando sobre Lucas, capítulo 22, versículos 43 e 44. Se esses versículos bíblicos fazem parte do texto original ou não. Vamos estar vendo o que os peritos na área da crítica textual comentam respectivamente sobre esta questão. Por exemplo, nesta obra sobre o texto do Novo Testamento, comenta o seguinte na página 321 sobre Lucas, capítulo 22, de versículo 43 e 44, dizendo: aparece no texto grego, entre colchetes, duplo. Com isto, os editores expressam a sua convicção de que esses dois versículos não faziam parte do texto original de Lucas. Esse texto não foi transferido ao aparato crítico, foi mantido no texto, só que entre colchetes duplos, como no caso da perícope da mulher adúltera, porque se entende que o mesmo é muito antigo. Trata-se de uma tradição que certamente remonta ao segundo século, como indicam as citações e alusões nos escritos dos pais da Igreja, e quem sabe até mesmo a um período anterior ao segundo século. Confira os dados em o Novo Testamento grego. Levando-se em conta a evidência externa, não resta dúvida de que se trata de um texto que foi inserido posteriormente no texto original de Lucas. Além dos manuscritos de peso, como o Papiro 75, o Códice Sinaíticos, o A, o B, etc., que não trazem esse trecho. Vários manuscritos, mesmo incluindo esses versículos, indicam, por meio de sinais típicos da crítica textual, algo que se verifica também em Marcos 16, 9 ao 20, que tem dúvidas quanto à sua originalidade, e exatamente como no caso da perícope da mulher adúltera. Também neste caso temos o mais claro indício de não originalidade, a saber o fato de o texto ter sido inserido em vários lugares diferentes. Aquilo que na maioria dos testemunhos, até este momento disponíveis, aparece como em Lucas 22, 43 e 44, foi colocado depois em Mateus 26 e 39, na família 13, uma família de manuscritos cursivos e alguns lecionários. Tal mudança de lugar de um texto dentro da tradição manuscrita do Novo Testamento é um dos maiores indícios de não originalidade de que se dispõe. Então, nós temos aqui, este comentário trazendo aí uma observação que tudo que indica que esses dois versículos não fazem parte do texto original, mas é uma adição posterior. E o que chama a atenção é que é bem em cima aqui, na primeira linha ainda, deste comentário, nesta obra diz assim, que normalmente aparece no texto grego entre colchetes duplos. Conforme vocês podem observar nesta imagem aí, do interlinear grego-português, esses dois versículos aí, que estou comentando, de Lucas 22, 43 e 44, ele está aí entre colchetes duplo, conforme informa aí, esta obra que eu acabei de fazer a leitura aí, dizendo que normalmente esses versículos aparecem entre colchetes duplo, pelo fato de certamente não fazerem parte do texto original. Já nesta outra obra aqui de variantes textuais, comenta o seguinte na página 150, sobre Lucas 22, 43 ao 44, Diz assim, omissão dos versículos. Esses versículos não aparecem em testemunhos antigos, que representam uma variedade de tipos de texto. Além disso, dois outros fatores sugerem que esses versículos não são originais. Em alguns manuscritos, copistas marcaram esses versículos com asteriscos ou óbelos, o que significa que não os tinham por originais. Segundo, em manuscritos da família 13 e em vários lecionários
esses versículos e nos lecionários, também a primeira parte do versículo 45 foram colocados após Mateus 26:39. O fato desse relato aparecer em uma série de manuscritos, alguns deles antigos, bem como a citação do mesmo em textos de Justino, Irineu, Hipólito, Eusébio e muitos outros pais, prova que se trata de um relato bastante antigo. Provavelmente esses versículos foram inseridos no textos a partir de uma antiga fonte de tradições não canônicas a respeito da vida e da paixão de Jesus. Essa fonte pode tanto ter sido oral como escrita. Existe, é claro, a tese de que esse texto era original, mas em várias regiões da igreja tenha sido omitido por pessoas que entendiam que um relato que apresentava um Jesus tão frágil e fraco não concordava com a afirmação de que ele tinha participação na onipotência divina do Pai. No entanto, essa tese é menos provável. Mesmo assim, embora essa passagem seja um acréscimo posterior ao texto, foi colocado no texto entre colchetes duplos, em função da sua antiguidade e de sua importância na tradição textual. As traduções modernas não são unânimes. Algumas omitem esses versículos, como a RSV. Algumas incluem, como a NVI, a NBJ, a REB, a TEV, a TEB, a CNBB e a BN. E outras incluem o texto, só que entre colchetes, como a ARA, a NTLH e a FC, ou colchetes duplos como a NRSV. Então, segundo esta obra aí também, pelo que tudo informa e tudo indica, esses dois versículos não fazem parte do texto original, apesar de ser uma leitura aí, né, contido aí em uma antiga fonte de tradições, né, bem antiga aí, que certamente não canônica, segundo informa esta obra. Mas apesar de não estar contido aí como fazendo parte do texto original, segundo essas obras aí informam, existe também o outro lado da moeda, onde está contido esses dois versículos aí como que fazendo parte do texto original numa série de manuscritos gregos, né? Aparecendo em vários manuscritos gregos aí e também citações dos pais da igreja. A questão agora que fica aqui em pauta é a seguinte: esses dois versículos, de fato, fazem parte do texto original ou não? Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, pessoal, eu apresentei aí essas questões aí através dessas obras mencionadas pelos peritos, mas o veredito final, no ponto de vista de cada um, é cada um que vê, né? Tem uma forma de olhar. Para você, esses versículos fazem parte do texto original ou não? Deixe aí a sua opinião. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso nesta ocasião. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.